E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Pessoal, eu estava conversando com um amigo aqui sobre o livre-arbítrio, sobre o livre-arbítrio, né? E ele falando algo para mim interessante, que um amigo dele sofreu um acidente aí, né? E devido a algumas coisas que estava fazendo também, assim, alcoolizado, etc e tal, né? Então aí sofreu um acidente. Aí ele falando para mim, pessoal, que essas coisas acontecem com as pessoas porque as pessoas buscam, né? Buscam o mal. Então quando busca o mal vem até a pessoa, né? E aí, pessoal, ele falando sobre o livre-arbítrio, né? Que a pessoa tem que escolher, né? A pessoa escolhe fazer o bem, né? Aí o bem vem para aquela pessoa. Se a pessoa escolher o mal chega até aquela pessoa. E aí eu discordei dele, eu falei, não, eu discordo, mas vou fazer as minhas colocações aqui para você me compreender que eu discordo. Nem sempre pessoas boas, pessoal, vai receber coisas boas. E nem sempre, pessoal, pessoas más vai receber coisas más na vida, pessoal. Então isso, se você for analisar dentro da nossa vida, desde quando você nasceu, né, até quando a pessoa vai morrer, se você for analisar, as minhas colocações aqui tem muito fundamento, pessoal. Por exemplo, você pega você mesmo aí, você não escolheu seu pai e nem escolheu a sua mãe, ok? Então, quando você nasce, você já nasce, né, com o seu pai, com a sua mãe, e ali nem seu pai escolheu e nem sua mãe escolheu como que você iria nascer. Simplesmente, né, você nasceu e aí o que que acontece? A sua cor você não escolheu, o código sanguíneo seu também você não escolheu. E quando você olha, pessoal, também, quando você cresce, né, você se apaixona aí por uma mulher, ou talvez for uma mulher apaixona por um homem, ou seja, você não escolhe por quem, né, para que você vai se apaixonar. Então você não escolhe a pessoa que você vai se apaixonar, ou seja, o coração seu é levado a apaixonar por aquele homem, apaixonar por aquela mulher, tá entendendo? Então o livre-arbítrio, pessoal, não tem, quando você coloca assim, você for analisar, desde quando a criança nasce, né, até a vida adulta, até a morte de uma pessoa, né, então você vai ver que o livre-arbítrio, pessoal, não é verdade. Para você ver, quando uma criança nasce com uma deficiência, o pai não escolheu, a mãe não escolheu que aquela criança nascesse, pessoal, com uma deficiência. Então você vai ver que o livre-arbítrio, pessoal, não é verdade. O livre-arbítrio, pessoal, quando você analisa, você vai ver que não tem verdade no livre-arbítrio. E isso, pessoal, é muito bom a gente conversar sobre esse tipo de assunto, porque abre a nossa mente, porque desde antes, para vocês entenderem, há cerca de 2.500 anos atrás, antes de Cristo, para vocês compreenderem, já estava debatendo essa ideia de o livre-arbítrio, né, que a pessoa escolhe, né? Então, outras pessoas já colocavam dessa maneira, que uma criança, por exemplo, ela nasce, ela nunca escolheu ser violentada. Por exemplo, tem muitas crianças nos noticiários que a gente vê aí, ó, que criança foi violentada pelo próprio pai. Então, quer dizer, a criança não escolheu ser violentada. Ela não nasceu para ficar nesse sofrimento. Quantas crianças nascem, né, no sofrimento, aí nasce com deficiência, aí a criança passa por muitos períodos difíceis na vida e cresce, fica adulta, né, com aquela dificuldade, leva a dificuldade também para a mãe, quer dizer, a mãe não escolheria uma criança nascer com deficiência. A criança também, antes de nascer, antes de ser formada no ventre materno da sua mãe, ela não escolheu nascer com a deficiência. Então o livre-arbítrio, pessoal, eu estou fazendo as minhas colocações aqui bem simplesinho, pessoal, que é um assunto que é muito complexo, é muito vasto. Então o livre-arbítrio, quando você analisa só nesses pequenos pontos que eu coloquei aqui para você ver, você vai ver que não tem verdade. O livre-arbítrio, pessoal, não tem verdade. Você não escolhe o dia que você vai morrer. Quem é que escolheu? Fala, não, eu quero morrer tal dia. Eu quero morrer tal dia. Não, você não escolhe. É claro que você pode falar assim, mas tem pessoas, Claudionor, que tiram a própria vida. Meu amigo, mas aí você tem que analisar o que levou aquela pessoa a tirar a própria vida. Algo levou aquela pessoa a tirar a própria vida. Não foi porque simplesmente ela quis tirar a própria vida. Tá entendendo? Então, algo, pessoal,
Ali muitas pessoas vão dizer que é o seguinte, não, é porque Deus determinou, né? Na parte da teologia, Deus determinou assim. E outros vão dizer que é o universo, a força do universo, né, que demanda em nós. Então é um debate, pessoal, que acarreta, né, há mais de cerca de 2.200 anos que vem debatendo esse tipo de assunto, né? Então, quando a gente começa a estudar nesse ponto, analisando, isso é bom para a gente refletir, porque muitas pessoas falam, ah, fulano aconteceu isso aí com fulano, foi porque procurou o mal. Quantas pessoas que eu vi, pessoal, que já sofreram um acidente aí? Ninguém, pessoal, não quer sofrer um acidente e perder a perna. Ninguém não quer sofrer um acidente aí, pessoal, e perder a vida. A mãe não quer perder o seu filho ali. A pessoa não quer, por exemplo, sofrer um acidente e perder a vida. Ninguém não quer isso, não é verdade, pessoal? Então, quando você fala assim que as pessoas têm a escolha, é bom analisar nesses pontos que eu estou colocando aqui, pessoal, bem simplesinho, para você ver que o livre-arbítrio não é verdade, pessoal. Tem falhas e tem mentira, porque igual eu falei, uma criança, pessoal, jamais vai escolher nascer com a deficiência. A mãe não vai escolher ter um filho, né, com a deficiência. Ou seja, quando a gente nasce, pessoal, já tem alguém que está escolhendo para nós. Você escolhe o gosto da comida, tá entendendo? Não é assim que você escolhe. Alguém está escolhendo por você o gosto da comida que você come, como eu me corrigindo aqui, né? Alguém escolhe a comida que você vai comer, alguém escolhe, né, a bebida que você vai beber. Tudo isso é desde criança. A mãe escolhe, né, para você a comidinha, o pai ali escolhe, né, para você, ou seja, tudo, pessoal, que a gente vai vivendo na nossa vida, alguém que está escolhendo para nós. Você vai nascer com algumas partes puxando o pai ou puxando a mãe. E sua mãe também puxou alguma parte, né, da mãe dela, o pai também. Então, se você observar bem, a gente vem com tendências, pessoal, de escolha de outras pessoas, que foi passando de geração a geração. E isso não é eu que escolho, não é você que escolhe. O universo é que escolhe para nós, escolhe como que você vai viver. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.